Olha nós, voltamos. Agora nós entramos no momento que eu, pessoalmente, considero muito importante, né? Dessa tarde, o Plano Diretor do Mercado de Intermediação de Seguros, o PDMIS, não é um documento qualquer, é um mapa estratégico que a nossa categoria construiu para os próximos anos. Capital humano, tecnologia, inovação, novos ramos, novas receitas. Para apresentar e debater este plano, nós temos uma tríade de peso. A palestra do professor Cláudio Contador, direto do estúdio da ENS no Rio de Janeiro, e seguido pelo debate mediado pelo doutor Augusto Coelho, consultor da ENS, com o presidente da FENACOR, Armando Vigílio, e o presidente da ANS, Lucas Vigílio. Então, vamos passar agora a palavra para o professor Cláudio Contador. Professor, o palco é todo seu, tá? Pessoal, é um prazer enorme estar aqui nesse nosso programa Conexão Futuro Seguro. Eu quero chamar a atenção de que o que nós vamos conversar hoje, em apenas meia hora, é impossível, porque o projeto total, o texto que nós preparamos tem mais de 200 páginas, mas apenas uma leve apresentação do que foi feito, realizado e o que nós podemos esperar para o futuro. Eu estou falando sobre a questão da reformatação do intermediação no Brasil. É o que nós chamamos de ponte para o futuro. E eu estou apenas me restringindo àqueles segmentos que são supervisionados pela SUSEP, ou seja, seguro de risco, previdência aberta, capitalização e resseguro. Existem as outras formas de proteção, da ANS, da fundos de pensão, da Previc, mas não são abordados aqui, muito embora a metodologia que foi desenvolvida se presta para isso. E o que nós vamos fazer nesse espaço muito curto de tempo é apresentar detalhes, pontos essenciais do que foi o nosso plano diretor para o mercado de intermediação de seguros. Nós vamos acrescentar algo mais do que foi discutido, já foi apresentado em alguns momentos na imprensa, do jornal O Valor, de 23 de abril, mas vocês vão ter, então, informação do que efetivamente foi realizado em termos de grupo que trabalhou no projeto. Bem, esse nosso plano diretor da intermediação tem uma história por trás dele. Não caiu do céu. As sementes já são de longo tempo. Pelo menos tivemos, para o mercado de seguros como um todo, aproximadamente 8 planos, que começaram em 1992, desenvolvido pelo governo. Na época, o ministro da Fazenda era Marcílio Marques Moreira, e o secretário executivo era o Roberto Macedo, que desenvolveram um plano inicial. Apenas uma pequena história. A penetração do seguro daquela época, no início dos anos 90, era em torno de 1% no Brasil. Não saía disso. E a ideia do plano é que esse percentual aumentasse e o setor de seguros tivesse uma participação mais ativa na proteção da sociedade. Aí tivemos a Carta de Brasília, o Plano Setorial de 94, a Agenda de Poupança e Investimento dos anos 2000, a Carta do Rio, em 2001, a Agenda de Trabalho, em 2003, e a própria escola, na época, em 2004, desenvolveu umas propostas para um plano diretor para o mercado de seguros. No mesmo ano, em 2004, a CNSEG preparou alguns trabalhos, e mais recente tivemos o plano de desenvolvimento criado pela CNSEG, em que a nossa empresa teve o prazer de participar de um consórcio, e o plano foi chamado Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. Era um consórcio entre a SR Rating e a Silcom. E tivemos vários outros profissionais, naturalmente, envolvidos. Era um plano bem amplo. O problema é que todos esses planos tinham uma preocupação de focar o mercado de seguros visto pelo lado da produção de seguros, ou seja, visto pelo lado das seguradoras.
O que nós estamos fazendo agora é lembrar que existe algumas razões para que o próprio setor de intermediação possa ter um plano diretor próprio. Existe o argumento de que a receita financeira dos planos e a própria receita da corretagem, eles caminham juntos. Afinal, a receita da corretagem, né, recebida pelos corretores, vem da própria receita dos prêmios. O problema é que as evidências empíricas não apontam isso. E por que isso agora foi descoberto? Porque por trás desse nosso plano diretor foi necessário um trabalho exaustivo de levantamento de dados, pioneiros. Isso foi absolutamente pioneiro. E hoje nós dispomos de um banco que vai ser colocado à disposição das instituições interessadas e que vão, inclusive, se encarregar de manutenção. Ausência de estatísticas. Nosso plano, que começou em 2025, teve um trabalho enorme, gigantesco, de mapear o que era existente. Não digo que esteja completo, esteja finalizado, porque muitos ajustes ainda serão necessários, mas nós vamos ver ao longo dessa nossa apresentação de que já se conseguiu muita coisa, né? E mais ainda, um ponto importante do nosso plano diretor é que os resultados, o desempenho das medidas que vão ser adotadas ao longo dos anos, elas podem ser monitoradas continuamente. Isso, o nosso levantamento que nós estamos oferecendo de estatísticas, de informações estatísticas, já permite que seja possível monitorar os planos. Os objetivos do plano, desse plano diretor. A sobrevivência, nós dividimos em objetivos e diagnóstico. Os pilares básicos é a sobrevivência estratégica e superação, que é uma forma de ensinar como a intermediação pode navegar as turbulências das próximas décadas. Não tenha dúvida que o momento que nós estamos vivendo é extremamente rico em desafios. Mas existe também muitas oportunidades, que é exatamente o ponto que nós vamos explorar, exatamente o que o plano está enfocando. A necessidade dessa sincronia financeira com da corretagem com os prêmios e o protagonismo do corretor, que é de quem efetivamente distribui o seguro. O que nós identificamos? Os gargalos. O modelo típico do nosso corretor padrão já se tornou obsoleto. O valor transacional dele tende a zero, porque qualquer algoritmo de inteligência artificial e qualquer outras plataforma mais avançadas de agregação de dados substitui as tarefas burocráticas em milissegundos. Quer dizer, quem se preocupa com a forma de trabalhar anteriormente está perdido nesse mercado que nós estamos trabalhando. E o diagnóstico é o que existe uma série de modelos de venda direta que estão, aos poucos, alijando o nosso intermediário corretor. A essência do plano. O fundamento é ampliar a receita do corretor e, ao mesmo tempo, enfatizar, reforçar a defesa do consumidor. Para isso é necessária a participação ativa dos corretores qualificados, que vão ter que ser reformatados com o capital humano e com as inovações e tecnologia que estão a caminho. Isso não basta, porque nós precisamos de oferta de mais serviços. Quais? Então, para isso, nós estamos pensando nos novos nichos de atuação, novos serviços que podem ser agregados ao que pretendemos em termos quantitativos do nosso plano. Bem, nós não estamos criando nada novo. O mercado internacional, a prática internacional já mostra que esse
o que vamos falar, o que pretendemos para o mercado do Brasil, já acontece nos outros países, os países mais desenvolvidos. Agora, o Brasil sempre tem as suas jabuticabas, e uma delas é essa daqui. A predominância do corretor na intermediação de seguros. Nós estamos colocando, estimamos em 80%, mas a Fenacor, por exemplo, acho que é 90%. Isso daí tem que ser aos poucos ajustado, mas de qualquer forma é mais do que qualquer outro país aí que nós estamos colocando nesse quadro, né? Canadá, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, 52%. O restante é de outras formas, de outros canais. E é isso que nós vamos discutir um pouco aqui. Quais são as forças de mudança global? Por que hoje o ambiente é totalmente diferente? Primeiro, a digitalização. As ferramentas são as mais amplas possíveis e a digitalização mudou o nosso modo de pensar. Fica até um pouco difícil imaginar como é que se trabalhava algum tempo atrás. Hoje, se falta energia ou se falta internet, as pessoas cruzam os braços, não trabalham. Não tem como. Não sabem. Aliás, não sabem como usar uma máquina de datilografia. Eu sou dessa época. Esse é o ponto. Digitalização hoje é a massa, não adianta, não existe outra forma de trabalhar com isso. Mas isso já está incorporado no nosso dia a dia. A segunda mudança, essa foi forte, é na regulação. IDD da Europa e Open Insurance do Brasil. Isso daí foram duas mudanças muito grandes. Se nós estamos tentando copiar a prática internacional, não tenha dúvida que nós vamos ter que olhar e caminhar no sentido do que nós chamamos de feito pela IDD. E o novo consumidor. O novo consumidor são as novas gerações. Um retrato rápido. Nós temos aproximadamente 160 mil corretores registrados, são registrados, né? Distribuídos em 54% de pessoa física e os outros 46% de pessoa jurídica. O nível educacional do nosso corretor é elevado, 63% possuem ensino superior completo, ou seja, indicando que tem uma qualificação técnica elevada. A idade média é de 50 anos, que é um ponto que pode ser visto como um desafio para a criação do novo modelo. Vamos ver isso mais adiante. Em termos de distribuição para o Estado, predominância em São Paulo, e aqui temos outros 4 estados, Rio de Janeiro, Minas e Paraná e Rio Grande do Sul. Agora, é só a distribuição, só o Sudeste, né? E o estado de São Paulo tem 66 mil corretores, possui mais corretores do que todos os outros demais estados do Brasil somados. Isso mostra que existe um enorme vazio. Essas bolas mostram a densidade da existência dos corretores e notem que existe uma parcela enorme do Brasil que é um branco. Não temos corretor. A intermediação é mal distribuída regionalmente. Tamanho desse mercado. Esse é um ponto crítico da nossa pesquisa, porque precisa saber, mas quanto é que é, afinal, a intermediação? Quanto vale a intermediação no Brasil? Qual é a receita que os corretores recebem? Nos levantamentos que nós fizemos, apontou 52 bilhões de reais. Mas existem mais ou menos 13 bilhões que podem participar desse grupo, então nós temos, a grosso modo, ou tínhamos, a grosso modo, em 2024, aproximadamente 65 bilhões de reais, que não é desprezível, de mercado para intermediação. Isso pode ser multiplicado muitas vezes ainda. Como é que está a distribuição da corretagem dos prêmios? Nessa tabela, nós temos a distribuição entre receita, faturamento da corretagem dos prêmios. Nós vamos observar que existem diferenças marcantes. Por exemplo, seguro de risco. A corretagem é em torno de 90%
da receita total, enquanto nos prêmios, ou seja, receita das seguradoras é apenas 44%. E aí temos, então, já um mapa que mostra que existe uma diferença enorme entre o que está sendo identificado, mensurado como receita de prêmios e a receita de corretagem. Existem lacunas aí, existem diferenças que precisam ser ajustadas no sentido de os corretores correrem atrás e tentar pegar nichos que até agora não foram identificados. A Bancassurance do Brasil assumiu uma importância enorme, mas a Open Insurance tem a capacidade de democratizar os dados. E, com isso, o consumidor passa a ser dono da sua informação. Isso é fundamental para esse novo modelo, nosso perfil de corretor. O que eu digo é o seguinte: é preciso assumir o controle. E, para isso, fizemos uma análise SWOT, que é uma análise básica para a estratégia, e mostramos o que é possível em termos de qualificação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Mas esse quadro aqui não está completo. Tem muita coisa ainda que poderíamos colocar, mas ia ficar muito extenso. Mas as forças do corretor: confiança humana insubstituível, capilaridade nacional, que pode ser até ampliada, qualificação e certificação, oportunidades, Open Insurance, inteligência artificial generativa e esses gamas aí de seguros paramétricos, cyber, etc. Fraqueza: o mercado ainda muito fragmentado, principalmente no tocante às empresas, né, às corretoras, e dependência de 60% do ramo automóvel. E existem, naturalmente, as ameaças, que são a Bancassurance, desintermediação e uma série de outras. Como algo novo, que nós queremos criar um novo DNA, digital, naturalmente, para a intermediação. E aqui nós temos aquela figura dos DNAs, né, que temos na base aqui o seguro e queremos chegar aqui em cima, que é o ponto lá do cliente, né. De que é formado esse DNA? Tecnologia, inteligência artificial, mais regulação e Open Insurance. Com esse DNA, não há como errar. Não dá para, juntando com os dados de cliente e apólices, chegamos lá onde nós queremos chegar. O importante é o seguinte: nós vimos lá atrás que a idade média dos corretores é em torno de 50 anos. E na hora que nós olhamos para o mercado, somente o mercado potencial, o mercado em futuro, nós damos de cara com duas gerações, as gerações Z e os milênios, que têm um comportamento totalmente diferente da população de outras gerações. Por exemplo, essas gerações preferem o chamado digital first, que eles preferem o dispositivo móvel, celular, basicamente, tablet, etc. Valoriza a flexibilidade e facilidade sob menor custo, exigem um aconselhamento humano para decisões a longo prazo. Isso é um ponto fundamental. As pesquisas mostram que os mais novos não têm tempo de ficar procurando, então eles precisam de alguém que diga para ele, dele um aconselhamento. Esse é um nicho espetacular para o mercado que nós estamos imaginando de corretores, né? As novas fronteiras de proteção: o seguro embedded, que é embutido na própria jornada, o seguro paramétrico e o cyber, que é a proteção estratégica para a economia digital. Cenários para o futuro. E nós estabelecemos um futuro de 2035, ou seja, não temos nem 10 anos pela frente, né? E fizemos simulações macroeconômicas e umas projeções para onde deve estar caminhando o Brasil durante essa década futura aí. Esse é um mapeamento que nós fizemos do que impacta o mercado de seguro, né? Mas o ponto é o seguinte: desse mercado, desse grupo de fatores que nós estamos trabalhando, nós extraímos cenários para as seguradoras, que é o que está aqui, e cenários para a intermediação. Os dois estão interligados, não tem como separar um do outro.
E o nosso plano permite isso. Nós traçamos cenários, 3 cenários sempre, tanto para seguradoras, ou seja, os produtores de seguro, como também para a intermediação, que é o foco do nosso trabalho aqui. Não só de macroeconomia vive o nosso mercado de seguros. Existem fatores que são não controláveis, que são, de fato, a macroeconomia. Não tem como o mercado de seguros influenciar no curto, médio prazo, as condições, o ambiente do seguro, mas existem fatores controláveis, que é uma espécie de patinho feio. Até agora ninguém estava olhando muito. E o que nós fazemos é trazer isso para o ringue, mostrar que existem fatores importantes que podem superar até os momentos de deficiência, dificuldade na questão econômica. Nós chamamos isso fatores controláveis. Os cenários que nós traçamos, a parte econométrica, etc., enfoca aqueles fatores não controláveis. Dado um determinado crescimento do produto interno bruto, nós teremos crescimento tal do seguro, da intermediação, etc. E assim vai. Outras variáveis, taxa de juros, inflação, ambiente internacional. Mas existem os fatores controláveis. Quando eu digo controláveis, que são sob o controle da intermediação. Capital humano, e a nossa escola tem muito a ver com isso, né, de formação de novos talentos e dar uma melhoria na qualificação do corretor, e a chamada tecnologia e inovações. Juntando esses daí, tanto os efeitos dos fatores não controláveis com os controláveis, nós temos o resultado financeiro. Isso é que é o ponto fundamental, porque o que nós pretendemos dessa redefinição, dessa ponte para o futuro, é que esses fatores controláveis têm uma importância crescente. Não adianta, se a economia está mal, o mercado de seguros está mal, se mercados em geral estão mal, não adianta que nós não vamos conseguir, pelo lado dos fatores não controláveis, melhorar muito a situação. Mas nós temos os fatores chamados controláveis, ou seja, está dentro do setor de intermediação, que podem ajudar muito a superar as dificuldades. Todos aqui já ouviram a chamada resiliência do mercado de seguros. O mercado de seguros tem uma resiliência, mesmo em épocas de crise no Brasil, sempre era possível encontrar um crescimento do seguro maior do que do resto da economia. Isso era sempre uma espécie de milagre. Não, não existe milagre. São exatamente os fatores controláveis que permitiam que isso daí acontecesse. Só que agora nós queremos enfatizar os fatores da intermediação. Bem, esse é o mesma figura anterior, só que estamos enfatizando a ideia de que os corretores têm que assumir o controle, né? Aqui é a simulação de cenários, que são os fatores que são a força predominante e os corretores assumindo o controle. Montamos 3 cenários, através de simulações, etc. Um deles que é reforma e ajuste, que é o governo central do Brasil adota medidas corretas, etc. Isso tem muito a ver nesse cenário político que nós estamos vivendo, os próximos anos. Um outro cenário é acomodação e lentidão, né, deixa do jeito que está, ajusta aqui, ajusta ali. E, finalmente, um terceiro cenário, que não vai acontecer, mas que é o caos. Cada um deles gera números diferentes para a nossa economia. Então, vamos lá. Olhando para prêmios, estamos falando de prêmios aqui, ó. Ou seja, faturamento das seguradoras. Em bilhões de reais de 2024, ou seja, excluindo a inflação desse quadro, e partindo dos 434 bilhões de 2024, em 2035, o cenário das reformas geraria uma receita de 543, o da acomodação, que é o cenário intermediário, 536 e o populismo 480. Notem que mesmo com
um cenário muito ruim, né, o terceiro cenário que nós colocamos, existe crescimento, só que não é um crescimento sustentável ao longo do tempo e é muito aquém do que poderia ser alcançado. E quando nós olhamos para a corretagem, nós vamos ver que a partir da e aqui eu não estou inserindo aqueles outros fatores não controláveis, que na figura anterior, né, de seguro não realizado através de corretores, estou deixando os 52 bilhões, mas no melhor cenário de reformas, esses 52 chegam a 72, da acomodação 70 e populismo 65 bilhões. É um cenário, fizemos uma série de testes chamados stress tests, de inserir fatores adversos para ver o que aconteceria. Em todos os cenários, tanto no tocante ao faturamento das seguradoras como da corretagem, o mercado cresce. Mas isso não é suficiente. Nós fizemos também a abertura por ramo. Seguro de risco, por exemplo. Saímos de 47 para reformas 65, 64, 59. Mapeando cada um deles. VGBL, que é preciso um cuidado muito grande agora, esse é um esforço adicional que nós temos que fazer, de levantar a corretagem de quem está trabalhando na intermediação do VGBL. Os dados são muito ruins, mas será necessário isso, porque o valor é alto. Título de capitalização, que é um mercado relativamente pequeno, mas tem um potencial muito grande. E receita de corretagem que está em milhões de 2024. Todos os anteriores estão em bilhões. E resseguro, que é o último que nós estamos tratando aqui, porque existe o argumento mas resseguro é parcela do seguro em si, então não deve ser computado. Não, o fato é que alguém está ganhando, os corretores estão recebendo receita com seu serviço de resseguro, então tem que ser contabilizado também. O que nós pretendemos? Falamos aqui dos fatores não controláveis. E quais são os pilares da transformação? A transformação daquele segmento, daquele lado da nova economia da intermediação, que nós chamaríamos de controláveis. É diversificação, que é o primeiro aqui. O uso intensivo e extensivo da tecnologia. Qualificação. E aqui a escola tem um papel enorme de criar uma espécie de certificação para especialista. Relacionamento, defensor radical. O reitor é um defensor radical do segurado, isso vai ser mantido. A eficiência, uma blindagem tributária do Simples Nacional, é preciso também fazermos alguns ajustes nesses pontos. E a nova economia, que é gerar uma receita híbrida de comissões, né, de corretagem, etc., e também da prestação de serviços. Bem, o que estabelecemos para 2035? Que o mercado tenha 60% das suas receitas devido à corretagem em si e 40% das chamadas comissões de outros serviços, que são os honorários de atividades mais complexas. Consultoria diferenciada, gestão de risco, auditoria de apólices, tudo isso daí é um papel, é um serviço que o corretor pode assumir. Tem qualificação para isso. A escola já deu bastante formação, precisa melhorar em alguns pontos, e esses são o nicho, inclusive, do futuro em termos de melhoria do capital humano. Bem, nós vamos monitorar as receitas, a receita de corretagem, elas, com os fatores não controláveis, nós vamos monitorar com as estatísticas contábeis da SUSEP e temos a proposta de criação de um sensor, tanto para o chamado termômetro, que é ver o que está acontecendo no mercado, e um barômetro que pode ser o futuro.
Naturalmente, segurança jurídica. Isso vamos precisar em alguns ajustes na legislação, mas nada impossível de ser realizado. Enfim, eu acho que esse é um ponto que mostra que está na hora de um chamado à ação. Vamos parar de chorar e estamos criando, através desse plano diretor, um manifesto de sobrevivência. Sobrevivência e expansão da intermediação no futuro. E um ponto crucial, que é a responsabilidade pelo futuro é da própria categoria, né? Ela vai ter que se virar. E a tecnologia e a lei abriram as portas, agora cabe ao corretor evoluir e ocupar o espaço. As últimas palavras é o seguinte: vale a pena dar uma boa lida, exame no texto final, que tem mais de 200 páginas, porque isso eu acho que traça muito o que é possível a intermediação ganhar para os próximos anos. Eu agradeço muito, obrigado, estaremos sempre à disposição e examinem esse plano, que eu acho que vale a pena. É inédito que é a primeira vez que se foca algo específico para o setor de intermediação. Aproveitem bastante o evento, nós vamos ter uma série de outras palestras que naturalmente se juntam com esse esforço que está sendo feito por essas 6 instituições para melhorar a intermediação no Brasil. Obrigado. Excelente, professor, muito obrigado.